é o meu Jesus, pois é digno de louvor. Amém, meus irmãos, amém. Graças a Deus, meus irmãos, né? Como a irmã Carla falou aqui, eu quero agradecer a Deus primeiramente, né? Depois agradecer a todos, né? Da família, a igreja, pelas homenagens. Hoje pela manhã foi um banquete aqui, irmãos, foi muito bonito, viu? Foi uma festa muito bonita, uma homenagem muito bonita, hoje pela manhã. E ainda tem também, não sei se tem algum microfone desligado, dá um som. Eu não sei também, durante o dia, muitas mensagens que eu até vou ler ainda, tem algumas que eu li, outras vou ler ainda, certo? E eu quero agradecer, e agora de noite também. Hoje nós temos muitas pessoas que estão enfermas, né? E não puderam estar aqui. Tem gente que de manhã estava aqui, mas agora à noite não está, né? O auxiliar Leandro está enfermo, a gente vai orar por ele. Auxiliar Leandro Ribeiro e a irmã Silvia não estão bem, certo? Diácono Antônio também está doentado, é a virose, né? Essa virose que está pegando muita gente. A irmã Gessina está se recuperando também. Tem mais gente, né? A irmã Maria Lima teve aqui de manhã, mas com muita dor. Mas tem mais gente que eu... Irmão Severino também. Vamos orar por todas essas pessoas, irmãos, tá? No final, vamos apresentar essas pessoas que estão enfermas, né? Não puderam chegar hoje, outros vieram de manhã e não puderam estar aqui à noite. Mas eu quero agradecer de coração pela homenagem de todos os órgãos, das crianças, né? Que também estava aqui de manhã, foi muito bonito, né? A União Feminina, a comissão de oração, a nossa dirigente não falou agora à noite, mas falou de manhã, né, Jacira, a União Feminina, a comissão, os varões, os obreiros, né, que estavam aqui também. O púlpito ficou cheio de obreiro aqui de manhã, foi uma bênção. E também os jovens, né, a União de Adolescentes e a mocidade também. Enfim, a todos que prestaram homenagem, muito obrigado. Né? Hoje é o segundo domingo de junho, é o dia do pastor, né? Mas eu quero trazer uma mensagem aqui para falar do pastor dos pastores, né? A Bíblia chama ele de o sumo pastor. Pedro diz isso, né? Chama Jesus de o sumo pastor. Ou seja, é o pastor dos pastores, né? É o nosso pastor. E a gente leu aqui no Salmos 23, né? Muito citado hoje aqui. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias, certo? Onde a gente fez a leitura, nesse salmo muito conhecido, que é o Salmo 23. Quem pode dizer amém? Né? Vamos repetir o verso primeiro. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem pode dizer amém? Graças a Deus. Curva sua cabeça, irmão, para a gente fazer uma breve oração. Querido Senhor e querido Deus, muito obrigado. Queremos agradecer ao Senhor, muito obrigado, né, por tudo que o Senhor tem proporcionado, toda honra e glória para ti, Senhor. E queremos agradecer por este momento, que é o momento da tua palavra, pedir que o teu Espírito conduza esta mensagem, que o Senhor implante em nossos corações a tua palavra. O Senhor tem falado aqui, através dos louvores, através das saudações, que o Senhor continue falando aos nossos corações, para a glória do teu nome. Eu transfiro toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Senhor, é para ti. Pedimos isso, Pai, e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem pode dizer amém? Como eu orei nessa manhã, né, irmãos? Na verdade, a gente não é merecedor de nada se não for o Senhor que assim, na verdade, permita. Então, todas, né, as homenagens, carinho, o amor, né, eu transfiro tudo para a glória de Deus. A honra é para Deus. Se o Senhor não fizer, não nos chamar, não nos capacitar,
então nós não somos nada. Quem diz amém? Na verdade, e hoje eu sou pastor porque tenho ovelhas. E as ovelhas não são minhas, são de Jesus. Então a glória é para Ele. Amém, irmãos? A Bíblia diz, foi lido aqui, né? Um dos versículos, Efésios 4:11. Ele deu à igreja pastor, né? A igreja é dele, as ovelhas é dele. E o pastor é dele também. E o pastor é dado à igreja para cuidar do que é dele, que são as ovelhas. Na verdade, resumindo, tudo é dele. Então, por ele, para ele e por ele, todas as coisas, a ele glórias, amém, irmãos? Graças a Deus. Então, nós conhecemos esse salmo, né, irmãos? É o salmo, talvez o texto da Bíblia, acredito que o mais conhecido de todos, né? Tanto para nós que, né, servimos ao Senhor, tanto para a igreja do Senhor, como também para até aqueles que estão fora, que não tem, né, muitas vezes, não está em comunhão com Deus, não serve a Deus, né, não tem esse compromisso com Deus, mas com certeza deve conhecer os Salmos 23. E esse primeiro verso, irmãos, olha, os Salmos, o livro de Salmos é um livro que compõe, né, o Antigo Testamento e faz parte dos livros poéticos da Bíblia. Salmos, na verdade, são cânticos. Salmos, na verdade, são louvores que foram compostos por vários salmistas. Dentre os salmistas, na verdade, dos livros dos Salmos, né, encontramos o salmista Davi. Pois é, Davi. Davi foi rei, Davi foi guerreiro, Davi também foi músico, tocava harpa, né? Mas também Davi foi pastor de ovelhas e também foi salmista. Quem pode dizer amém? Não é verdade? E dentre esses salmos, né, está o Salmo de Davi, que é o mais conhecido, Salmos 23. Foi ele que compôs este salmo. Davi, irmãos, né, como eu falei aqui, ele era pastor de ovelhas. Ele pastoreava as ovelhas do seu pai Jetro, do seu pai Jessé, né? Naquela época, pastorear ovelha não era uma atividade muito nobre, não. Os irmãos de Davi, não. Eles faziam parte do exército do rei Saul, né? Eles tinham uma posição mais elevada. Mas Davi, foi dado a ele a missão pelo seu pai Jessé de tomar conta das ovelhas, poucas ovelhas, né? Ao ponto de Eliabe, o irmão de Davi, desprezar Davi, né? Quando Davi foi levar comida para ele, mandado para o pai, para ele, para os irmãos, mandado pelo próprio pai. Ele disse assim: eu sei que tu viesse ver, foi sangue, né? Ele julgou mal, né, o seu irmão e disse: onde estão aquelas poucas ovelhas, né? Então ele desprezou Davi. Mas na atividade pastoral de Davi, Deus estava observando a fidelidade de Davi. Quem pode dizer amém? Deus observa a tua fidelidade. Deus acompanha a tua fidelidade, o teu cuidado, o teu amor, principalmente tudo aquilo que vem à sua mão para você fazer, e você faz com total, né, dedicação, com total responsabilidade. Deus está contemplando isso. Davi, né, não era um pastor relaxado, não. Ele podia dizer assim: meus irmãos, meu pai me botou para o exército, a mim ele me deu essa responsabilidade para tomar conta dessas ovelhas aqui. Então eu tomava conta de todo jeito. Não. Davi tomava conta com cuidado das ovelhas do seu pai. Quem pode dizer amém? Na verdade, e o próprio Davi vai contar, irmãos, né, que quando Davi se propôs em lutar contra o gigante Golias, ele contou o testemunho dele a Saul, porque Saul, o rei, disse assim: você não vai poder lutar contra este gigante, não. Primeiro que esse gigante, ele além de ser gigante, na verdade, ele é muito experiente nas batalhas. Ele é um guerreiro filisteu, acostumado de guerrear. E você? Você não tem costume, Davi, de guerrear. Você não é
soldado. Você é um pastor de ovelhas. Segundo, olha lá ele, gigante, todo mundo tem medo dele. Você não tem como vencer Golias, né? Você não sabe nem usar uma arma, nem uma espada. E aí Davi disse assim, não, o teu servo tomava conta das ovelhas do meu pai, eu tomava conta das ovelhas do meu pai, e de repente veio um leão, e o teu servo, para defender as ovelhas do pai, avancei sobre o leão, e Deus me deu força, e eu lutei contra o leão e matei o leão, e livrei as ovelhas do meu pai da boca do leão. Mas outra vez veio o urso veio para tragar as ovelhas do meu pai, e eu recebi de Deus força, lutei contra o urso, e livrei as ovelhas da boca do urso. Enquanto, irmãos, Saul falava da experiência que Golias tinha como soldado, aleluia, Davi contava a experiência que ele tinha como pastor, mas principalmente a experiência que ele tinha com Deus. Aleluia, Davi tinha experiência de vitórias com Deus. Quem pode dizer amém? E Deus via a fidelidade de Davi. Deus via até ele arriscar sua vida para levar as ovelhas. Então Deus tirou Davi, né, de frente das ovelhas do pai e colocou para cuidar do rebanho do seu povo de Israel. Quem diz amém? Deus olhou para Davi e disse assim, esse é o segundo meu coração. Do jeito que ele se dedica para cuidar das ovelhas do pai, ele vai se dedicar para cuidar das minhas ovelhas, que é o povo de Israel. Quem pode dizer amém? E Davi tinha experiência de pastor, sim ou não, irmãos? Sim, ele falou nas palavras de Saul, ele deixou bem claro, na verdade, a Saul, que ele tinha experiência como pastor e mais ainda, ele tinha experiência com Deus. Deus quer que você tenha experiência com Deus. Aleluia. Deus quer que você tenha intimidade com Deus. Deus quer que você tenha relacionamento com Deus. Quem pode dizer amém? E Davi compôs então esses salmos. Olha, irmãos, o primeiro verso é um verso, né? O primeiro verso é um verso que diz, muito conhecido, né, que é muito citado, né? De todo o salmo, é o verso mais citado, é o primeiro, que diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu já vi, irmãos, algumas pessoas falando sobre esse salmo, dizendo de forma errada, olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar luta, não vai faltar prova, não vai faltar dificuldade, não vai faltar aperto. Que é isso, irmãos? Não é essa interpretação, não. Aqui, irmãos, a interpretação é que Jesus vai estar pronto, ele como pastor, Deus como pastor, né? Ele não deixa nos faltar nada. Quem tem Jesus como pastor não vai sentir falta de nada. Esse verso fala do cuidado de Deus para com os seus servos e as suas servas. O cuidado de Jesus para com as suas ovelhas. Quem pode dizer amém? Né? Fala do cuidado. E ele vai discorrer no verso, né? Nos demais versos, ele vai discorrer, certo? Acerca do cuidado que esse pastor, que é Jesus, né, tem para com o seu povo. É verdade, irmãos, que o rebanho do Senhor, nós que temos Jesus como nosso pastor, né, que servimos a Deus, que somos guiados pelo Senhor, é verdade, irmãos, que passamos por lutas, é verdade, passamos por provas. A Bíblia diz que o caminho é o quê? É apertado, é estreito, não é verdade? A Bíblia fala sobre renúncia, não é fácil renunciar a si mesmo. A Bíblia fala que para seguir esse pastor, nós temos que renunciar a si mesmo, temos que carregar a cruz. É verdade, tudo isso faz parte, caminho estreito, porta apertada, né? Cruz para carregar, renúncia, mas também é verdade, irmãos, que quem tem Jesus como pastor tem o cuidado dele. Aleluia. O cuidado de Jesus é muito... Tem pessoas, irmãos, que têm tudo,
mas não tem Jesus como pastor. Não é verdade? Pode ter tudo, pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter tudo, mas se não tem Jesus como pastor, não é feliz. Já nós, irmãos, que muitas vezes passamos por provas, que temos cruz para carregar, que temos tanta coisa para passar, mas nós somos felizes, porque apesar de tudo, nós temos um pastor que cuida de nós. E a prova que Jesus tem cuidado de você é porque que você chegou aqui nesta noite. Você pode glorificar o Senhor. Aleluia. Até aqui o Senhor tem te ajudado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Olha o verso 2. Deitar-me faz em verdes pastos. Olha só. Quer dizer, apesar de tudo, Jesus, ele faz você descansar. Nós vemos aqui, né, nosso auxiliar Paulo falando na sua saudação: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É em Jesus que, apesar de tudo, ele nos faz descansar. E olha, irmãos, um descanso, ele não faz a gente descansar, não é verdade, em lugares espinhosos, desertos, secos, não. Ele faz a gente repousar, deitar-se, né, em pastos verdejantes. Quem pode dizer amém? Quem tem Jesus, irmãos, apesar das tentações, das provas, das lutas, mas sente o descanso na alma, o alento que Jesus dá, a paz que o Senhor Jesus dá. Então Jesus está pronto para, né, como ele disse, encontrareis descanso para as vossas almas. Quem tem Jesus pode repousar seguro, porque ele dá descanso às nossas almas. Agora não, o pecado, o jugo do pecado é pesado, o fardo do pecado é pesado. Mas Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é o quê? É leve. Quem diz amém? Ele continua dizendo: guia-me mansamente a águas tranquilas. Olha, irmãos, quem não tem Jesus como pastor, está sendo guiado por quem? Está sendo guiado pelo quê? Nesta vida. Mas quem tem Jesus como pastor, está sendo guiado por Jesus. Glória a Deus. Está seguindo a Jesus. Quem é que está guiando você? Né? O que é que está guiando você? Se você tem Jesus como pastor, você precisa ser guiado por ele, porque ele guia as suas ovelhas, né? E se ele guia, irmãos, ele sabe conduzir os nossos passos. Ele está no controle da nossa vida. Ele não perde o controle da nossa vida. É tanto, irmãos, que no versículo 4 vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Quer dizer, muitas vezes nós estamos passando por caminhos difíceis, mas o Senhor Jesus está na nossa frente, nos guiando. Ele está no controle da minha e da tua vida. Quem tem Jesus como pastor, saiba disso. Pode acontecer o que acontecer, mas ele continua, aleluia, no controle da minha e da tua vida, porque você tem Jesus como pastor. Quem não tem Jesus como pastor, irmãos, a Bíblia diz que é como um moinho que o vento espalha. É o ímpio, não é verdade? Ele é guiado pelo quê? É que nem a onda do mar. Na verdade, ele está sendo guiado pelas coisas desta vida, pelas coisas do inimigo, pelas coisas da carne. Meu Deus, mas a Bíblia diz, aleluia, o próprio Jesus falou em João 8,12: eu sou a luz da vida. Aquele que me segue, ou seja, que está sendo guiado por ele, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém, irmãos? Ou seja, Jesus, na verdade, nos guia pela luz. Quem é guiado por Jesus está sendo guiado pela luz, né? Está sendo bem conduzido. E ele faz assim, ó: guia-me mansamente a águas tranquilas. Ora, irmãos, é como a ovelha que precisa tomar água. Mas, irmãos, o pastor, ele sabe muito bem as águas que ele leva para as ovelhas beber. Se ele levar as ovelhas para beber em lugares em que as águas são correntes fortes,
águas são torrentes e a ovelha pode cair, pode ser levada pela água ao tentar beber a água. Mas ele leva as ovelhas para beber águas o quê? Tranquilas. E quando fala isso, fala também, irmãos, né, de água, isso nos lembra a conversa da mulher samaritana com Jesus. Jesus disse, olha, se você me der essa água, eu vou tornar a ter sede. Mas eu te der a água que eu te der, nunca mais tornarás a ter sede. Glória a Deus. Por quê? Porque Jesus tem a água da vida. Quem pode dizer amém? As águas tranquilas é a água da vida. A água que sacia a nossa alma. A água que nos dá vida eterna. Jesus, ele tem essa água. Enquanto isso, o mundo está com sede dessa água. Mas quem é ovelha do pasto do Senhor, ele está bebendo da água da vida que jorra no nosso ventre para a vida eterna. Aleluia. Olha só, o cajado, ele tem o cajado do pastor tem uma curvatura assim na sua ponta, que é justamente para segurar o pescoço da ovelha quando ela for beber água, para ela não se precipitar. É o cuidado, é o amor, né? Então não falta em nossa vida o cuidado de quem tem Jesus como pastor. O verso 3 diz assim: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, né? O certo comentarista falou que as ovelhas, muitas vezes, quando estão no caminho, andando no trajeto, né? Muitas vezes, irmãos, passa por caminhos apertados, passa por rochas, se fere na estrada, aí vem o quê? Vem o pastor e passa, né, o bálsamo, o óleo, né, para refrescar as feridas daquela ovelha. O cuidado, para não deixar que aquela ovelha fique ali com aquela ferida aberta, queimando. Então ele passa o óleo ali, refrigera aquela ovelha, né? Quantas vezes nós estamos com a nossa alma tão oprimida, irmãos, por causa dos ataques do inimigo, por causa das aflições desta vida, por causa das opressões dessa vida, mas Jesus vem e refrigera a nossa alma. Aleluia. É isso que nos faz estar de pé. É o cuidado de Jesus, sempre com a palavra para refrigerar a nossa alma. Glória a Deus. O verso 4, repetindo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha, irmãos, o vale da sombra da morte é o caminho, né? Alguns estudiosos dizem que o próprio Davi, quando cuidava das ovelhas do seu pai, e que ia levar para os pastos, que ia conduzindo as ovelhas, tinha que passar por um lugar muito perigoso, onde havia muito lobo, onde havia muitos animais ferozes. E ali era conhecido como o Vale da Sombra da Morte, onde tinham os ataques dos animais. Glória a Deus. Mas as ovelhas passavam seguras por ali. Glória a Deus. Porque apesar dos lobos, dos ursos, dos animais ferozes para atacar as ovelhas, tinha um pastor com a vara e tinha um pastor com o cajado para cuidar e não deixar que as suas ovelhas sejam tragadas. Aleluia. Irmãos, na nossa vida espiritual, a fúria do inimigo é muito grande. Pedro diz, vigiai, né? 1 de Pedro 5,8, né? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Olha só, irmãos, nós estamos, irmãos, cercados do mal. Nós nem conseguimos ver, porque isso é uma luta espiritual, não é verdade? Mas Jesus tem vara e tem cajado. Glória a Deus. Às vezes a ovelha naquela passagem difícil queria tomar um rumo perigoso, sair da rota. Então o que é que o pastor fazia? Pegava o cajado, né, e batia na ovelha, para que ela não fosse pelo aquele trajeto ali, que seria mais fácil para os animais ferozes tragar e destruir a ovelha. Então era necessário o cajado.
Glória a Deus. E Jesus muitas vezes nos repreende, irmãos. Muitas vezes Jesus permite uma situação, às vezes é o cajado do Senhor na nossa vida, para a gente não ir para o caminho pior. E Ele permite que o cajado bata bem na gente. E sabe o que é que o salmista diz? Esse cajado me conforta. Quem pode dizer amém? Até quando vem a correção de Deus, até quando vem o castigo de Deus, é o cuidado para o meu e para o teu bem, você que faz parte do rebanho de Jesus. Né? Agora a vara não. A vara era para quem? Era para afugentar o lobo, era para afugentar o urso. A vara, irmãos, é o Senhor nos protegendo. Você não sabe, nem eu, nem sabemos, nem vemos. Mas muitas vezes, no reino espiritual, o Senhor Jesus tem lançado a vara para repreender os demônios que querem nos estragar, que querem nos destruir, que querem nos consumir. Aleluia! Mas nós temos um pastor que cuida de nós 24 horas. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz que não tosquenejará, é o Salmo 121, e não dormirá o guarda de Israel. Você está dormindo, o inimigo está tramando uma coisa terrível, mas Jesus, que é o teu pastor, que é o meu pastor, vem com a vara para proteger a gente, para afugentar o inimigo. Quem pode dizer amém? E se alguém acha que o cajado dói, é porque você não é lobo para levar a vara de Jeová. Aleluia. O cajado, irmão, diante da vara, ele bate, mas bate com amor. Quem diz amém? Ele bate, mas bate com cuidado. Quem diz amém? Agora não, o inimigo, ele pode sentir o braço forte de nosso Deus com a vara para afugentar, aleluia, e nos proteger das hostes espirituais da maldade. Como é bom ter Jesus como pastor. Você nem sabe, você nem vê, mas Deus está guerreando a favor de você. Tem dado livramento à tua vida no reino espiritual. Tem abençoado a tua casa, a tua família. Ai de mim, ai de você, se você não tivesse Jesus como pastor. Ele tem nos livrado. Quem diz amém? Aleluia. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam, me consolam. Verso 5, ele diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordam. Sabe o que é isso, irmãos? Ungir com óleo sobre a cabeça fala do Espírito Santo de Deus. É Deus enchendo a mim e você com o Espírito Santo. É Jesus batizando com o Espírito Santo. O óleo não falta, irmãos. Aleluia, o óleo não falta. Basta você estar na presença do Senhor, em meio ao rebanho do Senhor. Em todo o tempo será alvo as tuas vestes. Nunca faltará o óleo sobre a tua cabeça. Colocar o óleo, olha, as ovelhas tinham, o pastor colocava óleo sobre a ovelha para livrar elas da perturbação dos insetos que vinham. Aí com óleo eles se afastavam. Aleluia. O Senhor tem o Espírito Santo para encher a minha e a tua vida. É o óleo do Espírito Santo para afugentar-nos a opressão do inimigo e dar força a mim e a você. Como é bom ter Jesus como pastor. Finalizando, verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quem tem Jesus como pastor, glória a Deus, não falta para ele a bondade de Deus e a misericórdia. Glória a Deus. Vale a pena ter esse Jesus como pastor, sim ou não, irmãos? Vale. Bondade. Deus vai estar sempre, apesar das lutas e tudo, mas Deus vai estar cuidando com a sua bondade. Todo dia tem bondade de Deus para mim e para você. Todo dia. Você é a ovelha do Senhor, tem bondade de Deus para mim e para você todo dia. É bênçãos espirituais, você às vezes nem vê, mas você sente. É bênçãos materiais, é o cuidado, aleluia, para você, com a sua casa. E olha que coisa maravilhosa, a misericórdia de Deus também não vai faltar todo dia para quem tem Jesus como pastor. Todo dia.
dia Jesus está disposto a perdoar os meus pecados e aos teus pecados. Aleluia. Todo dia Jesus está disposto a abraçar a minha alma e a tua alma. Glória a Deus. Aleluia. Sempre nós estaremos no rebanho do Senhor, seguindo a Jesus com o coração quebrantado, confessando nossos erros, nossos pecados, e Jesus está derramando a sua misericórdia sobre a nossa vida, perdoando as nossas falhas, irmãos, perdoando os nossos pecados, irmãos, aleluia, cuidando da nossa alma, aleluia, até dos pecados ocultos. Jesus perdoa por causa da sua misericórdia. A Bíblia diz que a sua ira, lá no Salmo 30, versículo, dura só um instante. A ira do Senhor dura só um instante. No seu favor está a vida. E a Bíblia diz, irmãos, que a misericórdia do Senhor não tem fim, não tem fim, não tem fim, não tem fim, não tem fim. E a causa de não sermos consumidos, né? A misericórdia de Deus é a causa de não sermos o quê? Consumidos. Glória a Deus. Por isso, irmãos, a gente deve ter Jesus como pastor sempre. Sempre. Tudo isso é uma realidade na vida daquele que tem Jesus como pastor. E olha, ele mesmo disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele já provou que ama a mim e a você, porque ele deu a sua vida por mim e por você na cruz do Calvário. Romanos 5:8, né? Que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Então eu quero, nesta noite, dizer para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Foi por ele, foi por você também que ele morreu. Ele deu a sua vida pela sua alma. Aleluia. Você não pode andar desgarrado, como ovelha que não tem pastor. Então você nesta noite já teve a primeira vida para Jesus, que se voltou ao redil do Senhor, ao rebanho do Senhor. Mas agora eu quero saber onde está a segunda vida para Jesus. Alguém que queira aceitar Jesus ou se voltar para o Senhor, para ter os cuidados dele como pastor. É muito bom, Jesus. É bom, irmãos, ter um pastor aqui na terra. É muito bom ter alguém para você conversar, para você interceder. A Bíblia dá à igreja pastores, não é verdade? Mas você só tem um pastor aqui na terra porque você tem Jesus como pastor. Se você não tiver Jesus como pastor, você não pode ter Jesus pastor aqui na terra. Olha só, além de ter Jesus como pastor, Jesus também te dá um pastor aqui na terra. Veja só, é o amor de Deus, é o cuidado de Deus. Onde está a primeira pessoa, a segunda, né? Já temos uma vida aqui. Queremos saber se tem alguém mais que quer entregar a sua vida a Jesus ou quer se voltar para o rebanho do Senhor. Amém? O bom pastor buscou 156 para longe do retiro e com ternura achou-me caído, triste ver, achadas com amor pensou e ao lar nos braços me levou. A igreja, sim, Jesus. Cadê o hino aqui no Data Show? Cadê o hino? 156. Jesus buscou-me, ele me restaurou-me a Deus, o seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante, no seu lugar no céu. Disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor. Tão grande amor como este do meu bom pastor. Cante.
Sim, Jesus. Tem alguém hoje para Jesus? Tem alguém que quer se voltar? Faça um sinal com a mão bem alto. Nós vamos orar por você. Por seu sangue restaurou. A quarta estrofe, a quarta, para a gente encerrar. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal. Graça salvadora, salvadora, protege-me com mar. Bom pastor comigo está. Bom pastor comigo está. Meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Amém? Você tem até o término do culto, né? Para tomar sua decisão e aceitar Jesus ou voltar, né? Para o rebanho do Senhor. Quem pode dizer amém? Amanhã nós temos, segunda-feira, né? Tem ensaio tem oração, né? 6h30 e 7h30, oração do jubileu, tá, irmãos? Olha, o jubileu é de toda a igreja, é o jubileu de